vendo na tela aí? Sim. Beleza. Vamos lá. Dando andamento aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho na prática como é que as coisas funcionam, tá? Isso Okay. aqui eu vou falar hoje a parte teórica, mas eu vou ter que retomar isso lá no nosso encontro. Primeira coisa que a gente vai ver é um conceito que a gente chama de marcador, tá? O que são os marcadores, né? Eles são sinais, a gente até agora estava falando de sinais, né? Para o cão ali, comandos, verbal, visual, etc. Que o cão ele vai interpretar esse sinal e responder com algum comportamento, tá? E isso não necessariamente é um comando, tá? Isso é um sinal, é algo que ele é algo que ele percebeu no ambiente e aquilo para o cão tem um significado e ele sabe o que vem depois, tá? Então, por exemplo, uma cena bem comum: você caminhou em direção para pegar a guia, o cão já saca. Vou sair para passear. E aí ele já fica agitado, ansioso, etc. Isso é um sinal. Alguns tutores relatam que, por exemplo, quando eu vou pegar a chave do carro, o cão percebe que eu vou sair e chora. Tudo isso é um sinal para o cão, né? E o cão, por natureza, por evolução da própria espécie, ele é campeão nisso. Porque na natureza ele tem que estar atento a sinais o tempo todo, né? Sim. Todo animal, né, num habitat natural, onde tem presas e predadores, ele adquire habilidades ali de ler o ambiente, de perceber quando existem algo e o que vai acontecer depois daquilo. Então, isso é dele, é uma habilidade muito forte, né? Particular e muito forte, ele é muito bom nisso. Existem estudos agora avançando para tentar entender com mais detalhe isso, né? Como é que o cão processa, o que ele tem mais atenção, até coisas do tipo qual lado que ele tem mais, ele consegue enxergar sinais melhores do lado direito do que do esquerdo, enfim, né? Vozes mais agudas do que graves, tem uma série de estudos, mas aqui o que importa é saber o seguinte: o cão, ele por natureza, ele vive procurando sinais. Isso a gente não pede, isso é dele, tá? E por que isso é importante? Porque a gente que vai ter que passar esses sinais para o cão da maneira correta, para que ele entenda o que a gente está querendo e se comporte da maneira que a gente quer, tá? E isso tem tudo a ver com aquilo que eu te falei antes, né? No finalzinho da nossa conversa, com o lance de mais de um treinar, porque os sinais inevitavelmente vão ser diferentes, tá? Sim. O que ajuda nesse primeiro momento são ferramentas, tá? Então, a gente acaba introduzindo ferramentas para padronizar um pouco isso, eu vou comentar. Mas qual que é o uso que a gente faz do marcador no treinamento? Ele é importante para motivar, que nem eu dei o exemplo, né? De você, quando pega a guia, o cão já, opa, agora a gente vai passear. Isso às vezes o cão está dormindo e ele vai de 0 a 100 em um segundo, né? Então a gente provoca uma reação interna motivacional no cão. Cria previsibilidade. Novamente, no exemplo, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe qual é o próximo passo. Você dá uma previsibilidade, isso dá segurança para o cão, ele sabe o que vai acontecer. Então, ele entende que ele está com um certo controle da situação. Por mais que nós queremos ter o controle, isso é uma via de mão dupla. Quanto mais o cão também entende que ele sabe o que tem que fazer e que está sob controle, isso baixa o estresse, né? O cão ele fica mais tranquilo. E o marcador, ele clareia a comunicação, né? Porque quando o cão sabe exatamente esse sinal, acontece aquilo, a gente pode dizer que existe uma comunicação rolando ali, né? E lembrando, isso não significa uma comunicação verbal. O lance de pegar a guia, ninguém falou nada, mas o cão já entendeu o que vai acontecer. E eles entendem também, que nem o baixinho aqui em casa, do que a gente fala assim, vamos passear, ele já, orelhinha já na hora. A minha cachorra, se eu virar para ela e falar assim, cadê a bolinha? Ela para o que está fazendo, ela é parada de bolinha, ela vai sair correndo e ela vai procurar e vai até achar a bolinha e trazer para mim para começar a brincar. Então,
São sinais, são palavras. Às vezes, eles criam sinais, só para efeito de curiosidade, que às vezes são inacreditáveis. As minhas cachorras ficam no quintal, elas não ficam dentro de casa. E aí, normalmente, quando eu saio para brincar, normalmente eu já saio com um saquinho para pegar o cocô, para dar uma limpada, porque às vezes na correria pode alguém pisar em cima. Eu comecei a perceber isso, só que tem horas que eu só saio para limpar. Eu não vou brincar. Só que elas associaram assim, pô, quando esse cara sai com a sacolinha na mão, ele vai limpar e depois vem a bolinha. Sim. Então hoje, quando eu saio, elas ficam me olhando. Se eu sacar um saquinho, uma sacolinha do bolso, um saquinho, elas já tipo, cadê a bolinha, cadê a bolinha? Vai rolar brincadeira. São sinais. Eu não ensinei, não foi um treino, não foi comando, eu não falo nada. Mas ela já entendeu. Pô, quando isso acontece, em seguida vem aquilo. Então, esses sinais, o cão, ele vai aprendendo a vida toda, tá? E a gente tem que estar atento porque, às vezes, não necessariamente são coisas boas. Às vezes o cão, que nem muitas pessoas relatam, vou sair, o cachorro começa a chorar. Então, o cão, às vezes, ele não sabe lidar com essas emoções que os sinais causam neles, né? Então, a gente tem que conduzir aí de uma maneira, da melhor maneira possível. E aí, como eu falei, questão para tentar padronizar um pouco esses sinais, em adestramento se usa muito um dispositivo chamado clicker. Não sei se você já ouviu falar, se você já viu. Não. É isso aqui. Esse é um exemplo. Né? É um dispositivo metálico que simplesmente faz isso aqui. Esse barulho. Para quê? Em resumo, para que o padrão de comunicação com o cão tenha um som universal. E se eu apertar esse botão, se você, se o seu filho, se sua mulher, qualquer um vai fazer o mesmo barulho. Isso é a padronização de sinais, tá? E isso acelera bastante o aprendizado, tá? Mas por que ele chama marcador? Porque a intenção desse barulho é a gente marcar o comportamento que a gente queria. Então, por exemplo, eu quero ensinar o cachorro a sentar. Não adianta falar, ele não sabe. Só que se ele, e a gente vai aprender como, se ele entende para que serve isso, né? Isso aqui é do tipo assim, ó, parabéns, você acertou, tá? Isso significa isso, parabéns. Se ele sabe isso e de repente ele senta e a gente, ele já, opa, tô entendendo, é isso que eu tenho que fazer. E ele vai começar a repetir aquele comportamento porque ele entendeu, porque a gente disse para ele de uma maneira bastante simples, é um som curto, alto, padrão, que todo mundo que fizer vai fazer igual. Lógico que assim, existem várias marcas de clicker, o som não é igual, mas como você vai usar sempre o mesmo, para aquele cão o som é igual. Ok? Então, o que você faz? Você consegue conversar com o cão, emitir um sinal, nesse caso um sinal sonoro, que para o cão vai começar a fazer sentido, né? Qual sentido? Basicamente, no início depois desse barulho, sempre vem uma recompensa. Sempre vai vir algo bom que ele quer, tá? Via de regra, num treinamento inicial, comida. Então, o cão escutou isso aqui, ele, opa, cadê minha recompensa? Eu acertei, quero algo em troca, tá? É para isso que serve. O clicker, ele, tecnicamente falando, ele a gente também chama ele como uma recompensa, só que ela é secundária. Lembra da história que o cão sabe a sequência de eventos, né? Ó, vem isso, depois vem aquilo. Então, quando você começa a treinar o cão, ele não vai esperar comida, ele vai esperar o som. Ele vai esperar o clique, porque ele sabe que depois do clique é que vem a recompensa. Tá? Por isso que ela é secundária. E aí volta ali, previamente condicionada. Aí a gente volta lá naquele experimento do Pavlov. Lembra que o ossinho era o que o cachorro queria. Mas quando eu combinei o osso com o barulhinho fazia ele ficar animado, salivar e etc. Aqui é a mesma coisa. O cachorro quer a comida. Mas ele vai esperar esse barulho, porque a gente vai associar o barulho com comida tantas vezes, que quando ele escutar esse barulho, ele sabe, opa, agora vem a comida, vem a minha recompensa. Eu fiz por merecer, vamos dizer assim.
tá? Sempre você usa isso com os petisco, alguma coisa assim, para poder treinar. Isso sempre, ele é precedido de uma premiação, tá? Isso aqui a gente costuma dizer que é assim, ó, isso é a promessa. Eu cliquei, você vai ganhar algo. Não existe clicker sem nada na sequência, tá? Depois eu vou explicar mais detalhes do porquê. A gente sabe, inclusive, né, tem estudos que mostram que, da mesma maneira que quando você pega a guia, o cachorro se excita, porque ele sabe o que vem, um cão, quando começa a treinar, e quando você clica, isso muda o estado dele, porque assim, meu, vou ganhar. É como você jogar bingo e sai a pedrinha que você quer. Oh, ganhei, né? É aquele choque que te dá de alegria, de euforia, que causa no cão saber assim, ó, eu acertei e eu vou ganhar algo por causa disso, tá? Essa é a via de treinamento aí que se usa. Importante, timing. Lembra que eu dei o exemplo lá, falando de meio a 2,5 segundos, que é importante a gente recompensar na hora certa. Então, não adianta fazer um comportamento certo e a gente não marcar na hora certa. Isso aqui na hora do treino eu vou detalhar melhor, mas é importante saber assim, ó, eu tenho que ser muito correto com a marcação, porque senão eu posso marcar coisa errada. Aquela história do cachorro sentou, aí a hora que ele fez outra coisa, ele latiu, eu cliquei. O cão vai achar que era o latido que eu queria. Então isso eu falo porque as pessoas que vão operar esse instrumento acabam tendo que treinar também, porque isso não é comum para qualquer pessoa. E aí a hora que você tá com a guia na mão, a comida, o clicker, sei lá, você se embanana e, né? Então isso é um treino, isso é uma curva de aprendizado para todo mundo que lida com cão, saber gerenciar essas coisas que estão na mão, né? Às vezes dá uma embananada. Mas você vai usar para sempre ou depois que ele aprende, você não vai usar mais o clicker? O clicker a gente vai usar sempre quando a gente quer ensinar algo novo, né? No começo, como tudo é novo, tudo usa o clicker. Porém, boa pergunta. Para um bom treinamento, a gente tem que tirar as ferramentas o quanto antes, tá? Para o cão não ficar refém da ferramenta, tá? Então, tudo que a gente usar de acessórios durante o treino, né, que não existe só o clicker, várias coisas a gente pode usar, plataformas, etc. A gente tem que tirar rápido, senão o cão ele vai acabar associando com aquele objeto, mas ele vai associar tanto. Se a gente usar tanto tempo, se o dia que a gente tirar, ele se perde, porque ele ficou muito tempo esperando, acostumado com aquela ferramenta. Então a gente usa isso, usa por um tempo, e vai retirando, para o cão não ficar dependente do objeto, tá? Mas, por exemplo, passou 6 meses, agora eu quero ensinar uma coisa nova para o cão. Eu posso voltar a usar o clicker, porque o clicker me permite fazer algumas coisas, depois, na hora que a gente entrar nas técnicas, vai ficar claro, que sem o clicker ficaria difícil, mais difícil, né? Então, quando a gente, lembra aquela fase de aprendizado? O cão está em fase de aprendizado, eu uso o clicker. Fase de manutenção, eu já retiro o clicker. Eu só estou mantendo algo que ele já sabe. Entendeu? Isso a gente vai comprar um desse, vai ter que comprar um desse. Não, isso eu vou te dar. Tá, sábado que vem, por Isso eu vou exemplo, levar para vocês. Legal. E aí o que é, só para efeito de curiosidade, né? O clicker ele não é o comando nem a recompensa principal. O cachorro ele não faz as coisas querendo isso e acabou. Ele só está associando que o que ele quer vem depois disso. Por que a gente diz? Porque tem pessoas que às vezes confundem isso com controle remoto e fica assim, senta, senta. Não sai um infravermelho aqui que o cão entende e opa, funciona. Isso é só um barulhinho, né? Então, a gente tem que saber para que serve, por isso que é legal você estar fazendo curso, aprender a teoria, para não sair clicando. Porque às vezes vê na rua, eu já vi gente na loja pedindo, fala assim, você tem aquele aparelhinho de adestrar cachorro? Pô, se o cara chegar em casa com esse negocinho, ele vai ficar apertando. Pô, mas é um botão só, né? Que controle remoto ruim, só tem um Legal. botão. Então, não sabe para que serve. Então, é como instalar de dedo, né? E a gente vai falar disso agora, né? Que você não precisa usar só isso, tem outras ferramentas, tá?
Aí, o que acontece? Se a gente chegar pro cachorro, lembra da história lá do Pavlov? Se ele ficasse só buzinando, aquele som não tinha sentido, ele não salivava. Lembra que ele fez um trabalho sem querer, ele condicionou tanto o barulho com a comida que o cachorro começou a salivar com o som. Isso é o que a gente chama aqui de apresentar a ferramenta para o cachorro. Falar assim, olha, tá vendo esse barulhinho? Esse barulhinho aqui você vai ouvir várias vezes e esse barulhinho significa isso, tá? Essa é a primeira fase do treino, a gente apresentar a ferramenta para o cão, tá? Isso a gente chama de carregar o clicker, tá? Isso é o termo de adestramento, assim, ó, você já carregou o clicker? O clicker tá bem carregado? Traduzindo, o cachorro já sabe para que serve esse barulho, ele sabe, ele já entendeu que depois desse barulho vem a comida, tá? E tem como a gente saber se o cachorro entende ou não. Então, basicamente, o que a gente faz é pegar esse aparelhinho, a gente vai fazer isso na prática, semana que vem vai ser a primeira coisa. Não necessariamente o carregamento ele é feito rápido, tem cães que respondem rápido, tem cães que você vai ter que insistir um pouco mais, até ele entender. Mas, praticamente, a ideia inicial é isso, é você clicar e depois vem a comida. Clicar, vem a comida. Clicar, vem a comida. É muito simples, né? Imagina que você está na sua casa, você faz assim, ó. Estende a mão e dá uma comida. Sem o cachorro fazer nada, você não pediu nada. Aí o cachorro tá lá andando e faz. E dá mais um grão de comida. Depois de algumas repetições, e aí tem cães e cães, e o pastor é um que é muito rápido, ele vai falar, ele vai estar assim, de repente, na hora que você clicar, você vai perceber que ele vai fazer, opa, né? Ele já começa a entender, peraí, vem algo depois disso. Então, isso é um primeiro treino, que é super simples de fazer, é uma brincadeira. Simplesmente, eu não estou pedindo nada para o cão, não estou falando nada, eu não quero nada. Eu só quero, ele vai ganhar de graça, mas sempre depois do barulho. Ele vai associar várias vezes. Eu vou ter lá 50 grãozinhos, vou fazer 50 vezes. O cão vai começar a entender que, esse barulhinho aqui tá fazendo algum sentido. Tá? Esse petisco que é dado é algo especial, não é esse petisco. A gente vai falar, não, nada especial. Nada especial. É o que o cão come. Petisquinho. Não, é a comida dele. A gente vai detalhar. Aí muitas pessoas perguntam, mas é obrigatório usar? É obrigatório? Obrigatório não é, né? Até porque, como eu falei, parte do treino você até tira esse aparelho e você consegue seguir com o treino normal. O que é interessante, principalmente no estágio inicial, é que as coisas andam mais rápido. Pela padronização que eu te falei, o cão ele vai assimilar muito mais rápido. Então, a gente recomenda bastante que se use o clicker, tá? Outra coisa que você pode fazer, que é o exemplo que você deu, é usar o que a gente chama de marcador verbal. O que é o marcador verbal? Você vai ver muitos adestradores, se você ver vídeo, ele faz o barulho com a boca, ele faz assim, ó. É um barulho, parece isso, ó. Né? Aí eu não preciso estar com nada na mão, não tem perigo de cair, quebrar. É um barulho, né? Eu posso fazer a qualquer momento. Qual que é a desvantagem? O meu barulho é diferente do seu barulho. Volta na questão da despadronização. E eu mesmo posso não fazer igual. Às vezes eu faço mais forte, posso fazer mais fraco. Então, funciona? Funciona. Mas não é um sinal tão claro quanto todas as vezes vai fazer o mesmo barulho. Tá? Qual que é o critério? O que a gente tem que pensar é o seguinte, o cão sempre vai procurar um sinal. Lembra que eu te falei que o cão fica olhando? Na prática, o que significa? Imagina que você está treinando seu cachorro e você não usa isso. Tá? Aí, você está lá, tal. Aí, quando ele senta, você, por exemplo, vai enfiar a mão na petisqueira para pegar a recompensa dele. Para o cão, a hora que você fizer isso, ele já sacou. Ele fala assim, vem a comida agora. Então, o cão ele vai ficar, se você assistir vídeos de treino, o cão está o tempo inteiro lendo o treinador, procurando sinal. Se você, às vezes, de respirar assim mais, ele já, é agora. Tanto que a coisa mais comum que tem, que dá trabalho, principalmente em cães ansiosos, é o cão que se antecipar na errada. Então, imagina você ensina o cão a, por exemplo, ele ir lá pro canil e ele não pode sair. Por exemplo, aí que você...
ele vai ficar o tempo inteiro assim. Eu já posso sair? Eu já posso sair? Eu já posso sair. Dependendo de como você conduz o treino, se você fizer assim com a mão, ele já acha que você vai fazer assim, vem! Então, no menor gesto, que às vezes você não faz nada, você vai pegar o celular no bolso. Ele acha que já é liberação e ele fura. Então, se você não acostuma o cão, olha, o barulho que você tem que ficar esperando é esse, qualquer outro sinal ele vai usar em troca. Ele vai substituir. Igual a Darwin. Ah, opa. Um pouquinho atrasado, hein? Tranquila. Então ele vai procurar um sinal. É normal, ele vai ficar olhando o seu gesto, sua voz, às vezes sua expressão facial, assim, de felicidade que ele fez, ele acha que aquilo é o sinal que vai trazer a consequência, que no caso, ou é a liberação do canil, ou é a comida. Então, ele fica o tempo todo procurando esse sinal. Tá? Então, uma marcação existe. Ela pode ser uma marcação intencional, como é o caso ali do clicker, ou uma, às vezes, sem querer. Você, por algum gesto que você faz, às vezes, um pouco mais bruto, o cão entende, ou na visão dele, ele acha que aquilo é a marcação do comando e ele vai... E aí ele acaba aprendendo errado, porque não era aquilo que a gente queria. Entendeu? Bom, visto o clicker, aí a gente vai falar um pouco sobre técnicas de adestramento. O que é técnica de adestramento? Como é que eu converso com o cão? Como é que eu falo para o cão o que eu quero? Basicamente, existem 3 técnicas, tá? Tem a técnica da modelagem, a técnica da edição e a técnica da captura. Vamos falar um pouquinho de cada uma. A indução, como o próprio verbo diz, eu vou induzir o cão a fazer o que eu quero. O cão ele não necessariamente, ele não está fazendo o comportamento que eu quero de forma espontânea. Por exemplo, eu quero fazer o cão sentar. Né? Existem maneiras com que eu induzo o cão, né? Às vezes eu pego a ração, eu levo para cima, o cão vai mudando um pouco o centro de gravidade dele, ele, até por conforto ele senta. Quando ele senta, é o que eu queria. Opa, é isso. Aí eu vou e premio ele. Eu estou induzindo o cão a fazer o que eu quero. Eu posso ensinar o cão a girar, posso ensinar o cão a deitar, eu posso induzir o cão a fazer, a latir. Existem várias técnicas, vários comportamentos que eu consigo induzir o cão a fazer. E aí, quando o cão ele sabe para que serve o clicker, ele faz o comportamento que eu induzi, eu marco o acerto, aí o cachorro fala, entendi, então é esse movimento que você quer que eu faça? Então a gente induz, a gente clica, depois a gente recompensa. Isso tudo a gente vai falar na prática, fica mais sentido, mas é legal vocês entenderem que existem maneiras diferentes de conseguir, às vezes, até o mesmo comportamento, tá? Existe a técnica da captura. O que é a captura? O cão, ele apresenta o comportamento de forma espontânea. O próprio sentar. Eu posso ficar parado, fico ali, esperando. A hora que o cão, em algum momento, ele vai sentar. Ele sentou, eu clico, recompenso. O cão, ele vai falar, ué, o que eu fiz que eu ganhei? Ele vai dar mais uma voltinha, dali a pouco ele senta, clica, ganha. Aí ele vai começar a associar, toda vez que eu faço esse comportamento de sentar, eu ganho a recompensa. Por isso que é captura. Tá? Para que isso funcione, o clicker tem que estar bem carregado, porque a hora que ele senta, ele tem que escutar o barulho e falar assim, nossa, eu fiz alguma coisa aqui que foi muito legal. Eu não sei nem o que é, mas eu fiz. Então, o clicker ele tem que estar bem carregado com o cão. Então, nesse caso, não tem indução. O comportamento ele acontece por si só, eu clico e recompenso. Tá? Depois de muito tempo, aí eu vou ensinar melhor, isso vira comando. Aí eu viro para ele e falo, senta. Ele sabe fazer o comportamento, porque sentar é um comportamento que ele já sabe fazer, e eu clico e recompenso. O que é interessante aqui? A gente não consegue capturar comportamentos que não são naturais. Então, por exemplo, eu quero ensinar o cão a virar uma cambalhota. Se eu ficar parado esperando o cão virar cambalhota, não vai sair nunca. Então, a gente não consegue capturar esse tipo de movimento. Então, o captura serve para movimentos naturais. Andar para trás, sentar, deitar, ficar de pé,
dar patinha, tudo que o cão latir, né? O meu sócio, por exemplo, o Rottweiler lá que eu comentei, o Rottweiler é uma raça que quase não late, né? E ele começou a ficar incomodado, não sabia nem se ele tinha um problema. Falei, pô, ele não late nada, né? E aí, foi engraçado que um dia, brincando de bolinha, ele jogando a bolinha, ele pegou a bolinha na mão, a esposa dele chamou, ele olhou para trás e ficou conversando. O cachorro estava tão na empolgação da brincadeira e ele não jogava, o cachorro latiu por frustração, do tipo, meu, joga logo. Na hora que aconteceu isso, ele correu, ele estava com o clicker pendurado no colarzinho, ele clicou e jogou. Aí ele sacou, falou, opa, peraí. Aí toda hora ele pegava a bolinha, ficava esperando. O cachorro latiu, clicou, jogou. Com 3 vezes, o cachorro aprendeu e isso virou um comando. Hoje você chega para ele e fala assim, late. Aí ele late. Mas ele late por comando, mas sozinho ele quase não late. Então, mas por quê? Porque latir é um comportamento natural do cão. A gente consegue, o cão vai fazer naturalmente, seja mais fácil ou mais difícil. Agora, quero ensinar o cachorro a fingir de morto, rolar. Ele não vai fazer sozinho, é difícil. Então a gente não usa a captura. Tá? Por isso que existem várias técnicas. E existe a técnica da modelagem. A técnica da modelagem, ela é parecida com a técnica da captura, mas a gente captura parte do comportamento por vez. Então, isso aqui é muito usado quando a gente quer ensinar um comportamento complexo. Então, imagina que eu quero, por exemplo, ensinar meu cachorro a acender a luz. Não adianta eu induzir ele o caminho inteiro, ir lá, esfregar o focinho dele no interruptor para ele entender que é aquilo que ele quer. Muito menos, não adianta tentar ficar parado, esperar ele fazer esse comportamento todo sozinho para eu capturar. Então, o que a gente faz? A gente faz a modelagem. A modelagem é a gente fatia o comportamento final em vários e a gente vai indo pouco a pouco. Então, por exemplo, assim, eu quero que o meu cachorro vá até o interruptor. Se ele der um passo para lá, eu clico. Opa, beleza. Aí ele dá um passo. Dali a pouco, um passo já não serve, eu espero. Existe um conceito aí envolvido que é a frustração. Quando um cachorro ele tem certeza, por exemplo, nesse caso, que se ele desse um passo, ele ia ganhar comida. Porque várias vezes eu fiz isso. Um passo ganhava, um passo ganhava. De repente, um passo não ganha mais. Aí o cachorro vira e fala assim, ué, mas eu dei um passo aqui, não ganhei. A tendência é que ele dê um segundo. Do tipo assim, olha, eu tô fazendo aqui, você não tá vendo? Só que aí nisso ele fez 2 passos. Aí eu ganho. Aí eu já começo a exigir dele 2 passos. Aí de repente 3 passos. Aí de repente ele chega na parede. Aí de repente ele chega na parede, chega perto da tomada, até a hora que ele bate o nariz na tomada. Ou seja, eu vou fatiar um comportamento que era muito grande, muito difícil, em vários, e eu vou exigindo do cão, né, passo a passo, até ele chegar no comportamento final. Então, para você ter uma ideia, a primeira vez que usaram essa técnica foi um experimento para fazer um pombo dar um giro 360 em volta dele mesmo. E era isso. Basicamente, o pombo estava lá aleatório, de repente ele vinha um pouquinho para cá, acendia uma luz, que aqui equivale ao clicker, é uma marcação, acendia uma luz e caiu uma comida. Daí a pouco o pombo estava lá, fazia a volta, ganhava. E ele foi indo até o ponto de que o pombo ia fazendo cada vez uma rotação maior, até ele conseguiu fazer o pombo dar a volta inteira. Se procurar no YouTube, é um vídeo bem famoso, é bem antigo, mas é interessante ver, né? Um pombo que às vezes a gente nem imagina. E foi os primórdios aí dessa técnica, né, de ensinar, que a gente chama de modelagem. Então, tudo vai depender assim, o que a gente quer ensinar para o cão? Eu quero ensinar o lance do portão, do canil, da patinha e tal. Tudo isso vai passar por uma dessas 3 técnicas. Ou a gente vai combinar as 3 técnicas, tá? Não existe uma regra. Dependendo do cão, por exemplo, um cão muito pequenininho, é difícil você ensinar a deitar, porque ele já está tão perto do chão que mesmo que você tente induzir colocando uma comida no chão, ele alcança muito fácil. Aí a gente tem que criar outros mecanismos para conseguir um comportamento do cão, né? Que nem esse caso, que o cachorro não latia. Para latir, foi até por coincidência, mas existem técnicas que a gente pode forçar o cão a latir para ensinar e vários outros. Então, o que a gente sempre tem que pensar o que eu quero ensinar para o cão
e aí eu vou aplicando as técnicas, né? São as maneiras que eu tenho de ensinar. O engraçado é que a gente fala em ensinar o comportamento, mas a gente percebe que o comportamento sai sozinho, é o cão que faz. No fundo é isso. O que a gente só faz é marcar, falar assim, olha, legal, você fez o que eu queria, parabéns, tá aqui sua recompensa. Isso é treinar. Entendeu? Então, qualquer coisa que vocês quiserem treinar na vida de um cão, vai passar por uma dessas 3 técnicas. Aí a gente tem algumas perguntas, né? Mas eu vou ter que recompensar sempre, né? Existe uma tendência bastante forte das pessoas de assim, o cachorro vai ter que fazer, eu vou mandar, ele vai, porque ele vai. Aí cai naquilo que eu falei hoje cedo, né? O cão vai, porque tem algum benefício nessa história. Ou porque você acostumou ele que se ele não for, ele tá enrolado, ou porque ele vai e ele ganha algo, tá? Então, o recompensar sempre lembra da história do gatinho que a partir do momento que parou de funcionar, ele desistiu, a alavanca? Né? Aquele cientista, ele escreveu 2 leis, né? Uma das leis diz o seguinte, que todo comportamento, né, que ele é reforçado, ele tende a ser continuado. O que significa? Todo comportamento que, de alguma maneira, o cão está se comportando bem, é nossa função, o resto da vida, de alguma maneira, mostrar que aquilo está sendo bom. Tá? E a outra lei é a lei da extinção, que é aquela do gatinho, que se um comportamento parar de trazer benefício para o cão, o comportamento tende a se extinguir. Isso também é bom quando a gente pensa num comportamento ruim. Então vamos imaginar que o cachorro está latindo muito. É um comportamento e que a gente quer extinguir. Nem todos os comportamentos a gente quer incentivar. Então a gente trabalha com essas 2 leis de acordo com o que a gente está querendo treinar. A grande diferença aqui é que é onde a parte mais técnica e as pessoas mais erram, até porque leva tempo, que a recompensa não necessariamente para o resto da vida vai ser comida, tá? A gente tem que ter ideia como recompensa algo que para o cão gere uma satisfação. E vocês sabem que o cão não necessariamente vive só de comida, né? A atenção, um brinquedo, um passeio, tudo isso é recompensador para o cão. Né? O exemplo, quando você manda ele para o canil e você libera, a liberação do canil já é uma coisa boa. Ele fala assim, tô livre. Então, que existe um inconsciente coletivo que acha que recompensar é dar comida. Não, se a gente entender como recompensar, como fazer algo bom para o cão, a gente vai fazer isso pro resto da vida. A outra coisa é, não necessariamente a gente vai fazer em 100% das vezes. No início, sim, para o cão entender. Quando entra naquela faixa que você lembra da pirâmide, que tinha lá de manutenção, você não vai ficar andando com petisco no bolso o resto da vida, né? Vai ser complicado. Só que o cão, ele já fez tantas vezes um comportamento, ele já está tão acostumado, que ele vai fazer, entre aspas, não necessariamente interessado na troca, efetivamente, tá? Mas porque ele já se habituou, né? Igual a história do escovar o dente, né? Escova, quando você escova o dente, você nem lembra. Você vai, entra no banheiro, escova o dente, aquilo é um hábito. Então, quando a gente consegue chegar nesse ponto, o próprio cão para de exigir tanto assim a recompensa. Até porque a recompensa, ela passa a mudar, ela tem uma outra conotação. Então, por exemplo, vamos imaginar o seu cachorro está treinado e tal. Quando você chega lá e você, né, e por exemplo, chegar para ele e falar assim, senta. Pô, ele senta, mas pô, em seguida você vai fazer um carinho, sabe? Isso tudo é recompensador para o cão. Você não vai ter que necessariamente tirar um filé mignon do bolso para agradar ele. Foi meio... Não sei que processo ele acabou aprendendo a sentar aí, mas a gente foi meio, assim, espontâneo, porque a gente falava, senta, Luke. Ele foi aprendendo meio que com o tempo, sabe? A gente não insistiu muito.
Mas hoje ele obedece mais a mim, assim. Eu falo, senta, Luke. Ele senta, levanta, ele não espera nada, ele só obedece o que eu falo, só que é só sentar também. Não sei, às vezes ele é um condicionamento, porque se a gente puder voltar lá atrás, talvez a atenção que você estava dando para ele já era legal o suficiente. É isso que eu falo. A recompensa não necessariamente é comida. A treinar, sabe, a sentar. A gente só foi falar, vamos ver se ele senta, né? Vamos falando, assim, ele foi aprendendo. Uhum. Mas veja, envolveu um sinal, envolveu repetição e teve um benefício para o cão, nem que seja estar junto. Entendeu? Você falou que hoje, assim, ele não questiona mais, não precisa mais tanto de uma comidinha ou de alguma coisa, ele só... Porque pensa, ao longo todos esses anos, quantas vezes isso aconteceu? É muitas vezes, muito, entendeu? Então, existe a recompensa. Nesse estágio inicial, a gente não pode se preocupar com isso. A gente vai recompensar o cão sempre que ele acertar, para que ele se motive e queira cada vez mais aprender ou se comunicar com a gente. E a gente vai usar desse mecanismo, desse interesse dele, para ele fazer o que a gente quer. Porque, no fundo, é uma troca. Isso é um comportamento de troca. Assim, você quer um carinho? Então não pula em mim. Senta. Eu falo para sentar, dou carinho. Então, se eu quero que ele vá para o canil, ele vai ganhar algo. Então, assim, tudo é uma base de troca. Tá? Seu pai, vou botar? Ele foi tirar um cocô que ela Fez lá? Vou esperar um pouquinho, porque agora eu vou responder a pergunta dele. Vou dar um minutinho para ele voltar. É que o dia inteiro tem que ficar limpando xixi, cocô. O cocô tá cheirando aqui, mas deve ter um cocô ali. Deixa ele pra lá, pai. Eu vou deixar. Daqui pra mim, que ele vai te responder. Daqui pra lá. Só traz o álcool pra mim. Sim, fale. Desculpa. É que agora a próxima pergunta, as duas, né? É o que você me perguntou. Qual a melhor recompensa? É aquilo que o cão quer. O que é recompensador? Para um cão que está querendo sair para passear, você pode dar o petisco mais gostoso. Naquele momento, ele quer sair. Um cão, quando quer brigar, você pode dar a carne que for. Ele quer brigar. É o interesse dele. E como a gente está num processo de usar o interesse dele a nosso favor, a gente tem que conhecer os interesses do cão. Então, por exemplo, tem cachorro que adora brincar de bolinha, tem cachorro que adora cabo de guerra, tem cachorro que adora só ficar deitado no colo, né? Tem cachorro que gosta de osso, tem cachorro que não gosta. Tudo isso são recompensas para o cão. Atenção, uns mais, outros menos. E a gente vai, de acordo com o objetivo do treino, escolher as recompensas mais adequadas. Qual que é a melhor? Depende do cão, depende do que eu estou fazendo, o que eu estou treinando, e em que momento do treino a gente está. Que nem eu falei, no começo do treino, eu não posso simplesmente tentar trocar comportamentos com o cão com a minha presença, que para ele talvez é pouco. Eu tenho que comprar ele com um pouquinho mais, né? E depois, gradativamente, a gente vai tirando, né? E com relação a petisco, isso qualquer treinamento, ele se baseia em alimentação. Por quê? Porque é algo também padronizado, né? Eu dar uma ração para o cão, você, seu filho, qualquer um, é uma recompensa padronizada também. Ela tem uma quantidade legal. Então, se você imaginar assim, quantos grãos de ração tem ali numa porção? Eu consigo fazer várias coisas. Imagina que eu vou fazer um treino baseado em biscroque. Quantos biscroque eu ia dar para um cachorro num treino? Em uma hora, meia hora que seja. O cachorro vai ficar doente, né? Aquilo não é feito para comer nessa quantidade. Então... que usar? É isso que ele está falando agora. Tá. Por isso que a técnica mais correta é usar a própria alimentação do cão. Ao invés dele comer de graça no pote, eu vou pegar isso, botar no bolso, e eu vou trocar com comportamentos. Eu quero ensinar ele a sentar hoje. Hoje minha meta é ensinar ele a sentar. Ele vai ganhar sempre que ele sentar. Aí o treino é sentar e ele vai ganhar a própria comida dele. Essa é uma vantagem de filhote, porque filhote costuma ter um apetite muito alto. Você pega cães, às vezes, de 2, 3 anos, que a família deixa a comida disponível e tal.
você chega para ele, vou ensinar a se sentar. Você mostra a ração, ele vai olhar e falar assim, você tá brincando comigo, né? Isso aí eu não Porra, quero. faz 5 anos que eu como isso aí, tá o dia inteiro no meu pote, você tá querendo que eu me esforce para ganhar essa bolinha, né? Você tá doido. Aí é onde eu falo que tem que subir o prêmio. Aí esse é o tipo de cachorro que fala assim, putz, meu, então eu vou entrar com outra coisa, vou entrar com salsicha, vou entrar... Mas, tudo pensa na nossa vida, né? Normalmente, as coisas começam a ter valor quando elas são mais escassas, né? Tudo que é mais escasso, é por isso que, sei lá, areia é barata e o ouro é caro, porque não tem tanto assim. Nós não temos tanto. Então, se eu chegar hoje, por exemplo, imagina que você chega para mim e fala assim, cara, eu adoro, sei lá, vou dar um exemplo, eu adoro o sonho de valsa. Eu te dou um sonho de valsa. Oh, nossa, adoro. Amanhã eu te levo 2. Depois da manhã eu te levo mais 2. Pô, daqui 15 dias você fala assim, eu não aguento mais comer chocolate. Ah, não é mais tão gostoso assim. É porque ele parecia gostoso, mas é porque eu comia uma vez por mês. Agora, todo dia. Sei lá, eu adoro comer parmegiana, mas se eu comer todo dia parmegiana, acho que depois de uma semana eu falo assim, não, cara, hoje eu quero um peixe, eu quero outra coisa. Nossa, não aguento mais parmegiana. Então as coisas perdem valor. Esse é o termo que a gente usa. Perdem valor. Então, para o cão, uma ração disponível o tempo todo, por muito tempo, não tem valor nenhum. E aí, como é que a gente troca? Se não tem valor, não tem troca, né? Então, o que a gente tem que fazer? Ah, então eu vou te oferecer algo com mais valor. Provavelmente algo que ele não come sempre. Então, tem muita gente que fala assim, meu cachorro adora banana. Meu cachorro adora pão. Mas sabe por que ele adora? Porque ele come de vez em quando um pedacinho. Porque se você der todo dia para ele, depois de sei lá quanto tempo, ele não vai querer mais, porque já teve em excesso. Então, o que a gente faz aqui, e está até adiantando um pouco o assunto, quando o cão não gosta, a gente tem que fazer o que a gente chama de controle alimentar. A gente muda a estratégia alimentar do cão para que ele valorize a ração, aí a gente começa a treinar com a ração. Porque senão, imagina um treino de 2, 3, 4, 6 meses baseado em petisco. Você desequilibra a dieta do cão, tem cão que já é, às vezes, problemático, está acima do peso. Então, assim, a gente não parte nessa linha. Especificamente no caso de vocês, 2 filhotes é para ir normal, é para ser uma coisa natural. Até porque o cão, filhote tem a fome já é mais acentuada, ele está em desenvolvimento, o metabolismo é maior, então, assim, é para a coisa fluir muito, não se preocupar com Come isso. até pedra, literalmente. Se der pedra, ela vai querer. Que você falou. Então, assim, isso não vai ser problema. Então, já que o cão se dá bem com ração, por que eu vou fazer treino com salsicha? Não precisa. Não adianta enfiar essas coisas no cachorro sem necessidade. Tá? Bom, aí a gente vai... Então, vamos começar. Eu entendi como é que são as técnicas, eu entendi para que serve o clicker. Eu vou treinar meu cão. O que eu preciso? Primeira coisa, saber o que eu quero. Lembra? Eu comecei hoje a conversa perguntando, gente, por que vocês estão procurando? O que vocês querem? Se vai treinar o cachorro, qual que é o objetivo? Né? Por que eu estou treinando? Eu não vou treinar à toa. Mesmo que seja à toa, mas o meu objetivo é só interagir com o meu cão, é só passar tempo, mas tem um objetivo. Eu tenho que planejar, duração, quanto tempo eu vou ficar com os... Aquilo que a gente conversou antes, né? Qual a frequência das aulas? Qual que vai ser a sequência de treino? O que eu vou ensinar hoje? O que eu vou ensinar amanhã? Né? Qualquer modelo pedagógico, existe um planejamento. Na escola tem o que aprende no primeiro ano, o que aprende no segundo ano, o que aprende no terceiro ano. Tem uma escadinha, eu não pulo etapas. Então a gente planeja, né? Com o olho sempre aonde? No meu objetivo, né? Eu já sei onde eu quero chegar, mas para chegar lá, eu vou ter que trilhar um certo caminho. Aqui é o que a gente já falou, da questão da comida. Quando o cão ele não come, a gente tem que fazer um controle alimentar, porque a gente não recomenda, né, treinar com outras coisas aí, que não seja a própria refeição do cão. E outra coisa que também a gente recomenda é não ter desgaste físico no cão pré-treino. Então, por exemplo, eu já tive alunos
que eu chegava para treinar, a pessoa falava assim, eu acabei de chegar do Taquaral, a gente deu uma volta. Pô, o cachorro tá querendo descansar e dormir. Você acha que ele vai fazer 1 hora de aula comigo? Né? Então, assim, dia de treino, o cachorro tem que ter mais cuidado com a alimentação dele, mais cuidado com o gasto energético dele. Por quê? Porque eu quero ele pilhado para a aula. Eu quero ele descansado, com interesse na comida, interesse no treino, tá? Então, isso é importante a gente levar em conta. Aquilo que a gente conversou de manhã, né? Então eu treino com uma, treino com outra. A gente tem que ter em mente isso. O treino começa num ambiente de preferência pequeno, controlado, sem distração. Por quê? Você tem que ser a única ou a melhor opção que o cão tem naquele momento. Porque se ele está ali, mas tem um brinquedinho do lado, tem um cachorro latindo na frente, tem uma pessoa lavando o quintal, isso tudo distrai o cão. E a gente quer criar uma conexão. A maneira mais fácil eu vou ser a única coisa que o cão tem para fazer. Ele vai ser, entre aspas, obrigado a interagir comigo. Quando ele interagir comigo, vai ser muito bom, porque ele vai ganhar, ele vai se alimentar, a gente vai fazer uma festinha, vou fazer carinho. E isso entra num ciclo virtuoso de cada vez ele querer mais. Né? Ele vai te enxergar de uma maneira e falar assim, pô, essa hora de treinar é legal, meu, pô, só rola coisa boa, né? Então a gente, às vezes, tem que esperar um pouco o cão se tocar que vai rolar um treino, né? Então, às vezes o cão, quando a gente vai começar a treinar, ele não entendeu que começou, ele tá ali rodeando e tal. A gente tem que começar a falar, agora é a hora que vai começar a treinar. Existem algumas maneiras que a gente pode fazer isso. Ou quando a gente treina sempre no mesmo lugar, e aí quando a gente leva o cão para aquele lugar, é como se fosse para um ringue. Você entrou no ringue, opa, eu já entendi porque eu tô aqui, né? Tem uma conotação diferente. Ou quando você se veste de uma maneira diferente. Lembra que eu falei, o cão procura sinais. Então ele vai começar a ler tudo isso. Se você todo dia sair, por exemplo, com uma certa roupa, com uma petisqueira pendurada, qualquer coisa assim, o cão vai falar assim, opa, acho que agora vai treinar, porque todo o contexto está levando o cão a entender que aquilo vai acontecer. Ou, por exemplo, tem lugares, que pela estrutura física, você coloca um objeto que é assim, aqui é uma caixa, uma plataforma, que é assim, você vai treinar aqui. Então, toda vez que aquilo aparece, para o cão ele liga o modo, né? Ligou. Ele fala, opa, agora é modo treino. E quando aquilo sai do contexto, acabou o treino. Então, é uma maneira de a gente mostrar para o cão, vamos treinar. Aí o cão já, opa, né, ele se motiva. No começo, uma maneira interessante de ensinar isso para o cão é fazer com que ele te siga. Então, pensa o seguinte, você está lá no ambiente, eu dou uma ração para o cão. Em tese, é para ele estar com fome e ter muita vontade de comer. Lembra que ele tem que estar com interesse. Qual que é a tendência natural? Ele vai querer mais. Eu dou 2 passos para o lado. E quando chega perto de mim, eu recompenso. Eu dou mais 2 passos. Quando vem perto de mim, eu recompenso. O que eu estou mostrando para o cão? Quanto mais perto você está de mim, quanto mais você me procura, melhor para você. Sem falar nada. Né? É uma maneira de que a gente já começa a criar uma conexão com o cão, que não é só de brincadeira, de carinha, inclusive de alimentação. Fala, olha, eu estou provendo os recursos aqui, então é bom que você esteja próximo a mim. Isso é a base, por exemplo, para quando você vai sair para passear, o cachorro não querer ir para longe. Se abre o portão, ele querer fugir. Porque desde cedo a gente cria uma conexão que é próximo dessas pessoas que a coisa acontece. Quanto mais a gente incentiva isso, melhor. Quando você estiver treinando, tem que manter a calma, né? Pessoas que ficam afobadas, mas não tá dando certo. Se a gente quer que o cão esteja tranquilo, a gente tem que estar tranquilo. Não conversar com o cão, né? Mesmo em treinos avançados, que o cão entende um monte de coisa, ele entende palavras curtas. Você chegar para o cão e falar assim, senta, deita, canil, tá. São palavras que não adianta falar assim, fulaninho, agora vai lá pro seu canil e fica lá 5 minutos. Ele não entende isso. Só que se você fala isso, o cão vai tentar entender. Só que para ele é tanto barulho e ele vai começar a ficar ansioso, porque assim, cara, eu não estou entendendo o que você está fazendo. Então, no começo, não existe barulho, não existe conversa. O cão não entende. Praticamente o único barulho que ele vai entender é isso aqui, que ele vai escutar e soca. Enquanto a gente não entrar numa fase mais avançada de comando verbal, depois eu vou explicar certinho, o cão não tem barulho, não tem conversa. O treino é mudo. Se você olhar
Qualquer treino meu aqui, estágio inicial, não rola conversa. Foco no cão. Então, assim, a gente quer o cão tenha atenção na gente, a gente tem que ter atenção no cão. Não adianta eu estar treinando ele com o celular na mão, conversando com alguém. É como se a gente estivesse ensinando pro cão. Ó, você também pode se distrair que tá tudo bem. Há um momento que, assim, dedicação é com o cão. Aí a gente tem que, dependendo do cachorro que a gente está treinando, tem cachorros que são muito parados, muito calmos, e a gente tem que motivar para o treino. E tem cachorros que são pilhados demais, a gente tem que fazer o cão ficar um pouco mais concentrado. Porque senão ele é aquele que passou uma mosquinha, ele já sai correndo atrás. Então a gente vai equilibrando as duas coisas, né? E... Medicada, né? Oi? As duas aqui, acho que uma é bem agitada e a outra é mais calminha aqui, assim, aqui. Vocês vão perceber, gente, assim, a tendência é que sejam dois cães, nem parecem ser irmãs, vão ser Até caminhos quando diferentes. um pote de comida, ela fica desesperada, ela pula, ela bate a cabeça, ela fica desesperada. E a outra não. É normal. Em casa eu tenho duas irmãs, tem muita semelhança, mas tem muitas coisas diferentes, tá? E aí o que a gente tem que ter é consistência no treino, tem que ter paciência, né? Assim como ensinar criança às vezes dá trabalho, e a gente tem que persistir. Então, às vezes parece que, pô, mas não tá indo, tal. Continua, segue em frente, uma hora dá certo. A gente tem que ter certeza que a gente está fazendo a coisa certa e trabalhar. Que mais? Duração de treino, então que eu falei, né? Dependendo do cão, ou principalmente cães novos, eles não aguentam treinos longos, então não adianta, hoje eu vou fazer 2 horas de treino. Bobeira. Os treinos normalmente são curtos. Então ele aproveita muito melhor, rende muito mais, não dá tempo do cão cansar, então acaba sendo sempre uma experiência legal, agradável. Isso conta bastante a favor aí do treino. Se o cão não está interessado, tá? Aí tem 2 motivos. Se é um cão que normalmente está interessado e hoje não está, às vezes aconteceu alguma coisa diferente. Às vezes ele não está bem, saúde, às vezes teve um dia ele comeu alguma coisa, ele está passando mal. Não adianta querer treinar o cachorro. Ah, mas hoje é quarta-feira, 5 da tarde eu treino. Não, gente, mas esquece. Não adianta você querer forçar o cão, vai ser uma experiência ruim. Não, ele está consistentemente desinteressado. Aí tem um problema. Né? Porque ele está desinteressado na comida, ele está desinteressado no treino, na pessoa. Então, assim, aí tem que avaliar o que não é normal. Tá? Uma outra dica que a gente também dá no começo, por exemplo, de lá na chácara, é um espaço amplo, é fazer treino com o cão na guia. Por quê? Se ele der uns 5 minutos e quiser ir embora, dar um rolê, não, vem cá. Assim, ó, eu tô te dando a oportunidade de ficar aqui por conta própria, mas se você não ficar, eu vou fazer você ficar aqui porque eu não quero que você crie o hábito de ficar se distraindo, porque isso vira vício do cão. Ele tá assim com você, de repente ele vem os cães embora, porque ele sabe que ele pode ir embora, depois ele volta. Então a gente também costuma fazer isso. Se o ambiente é muito aberto, a gente não consegue fazer um treino muito isolado, põe o cão na guia, porque aí, né, ele vai ficar aqui comigo querendo ou não querendo. Nós não temos guia para elas ainda. Acho que é uma Não, tem boa. Só a coleira. Não tem a guia. tem que comprar, né? Não, isso que por isso que eu estou perguntando. Cara, a guia ela é fundamental por 2 motivos. Primeiro, para desde filhote ela acostumar a ter um equipamento nela, né? Acostumar com a pressão de alguma coisa que, né? Ela vai dar um tranco, ela para no lugar, ela não consegue ir onde ela quer, etc. É importante, que a gente chama de dessensibilizar, né? Ou o cão se acostumar com o equipamento. E é interessante até para manejo. Imagina que você vai estar lá na chácara e fala assim, não, eu vou sair dela e levar no carro, por exemplo. Se o cão tá solto, você vai ficar, fulano, vem cá, e ele pode estar correndo, e você, né? É mais difícil você ter esse controle. E quanto mais liberdade o cão tem, ele vai entendendo que ele tem essa liberdade e assim, eu vou se eu quiser. Se eu não for. Quando você tem a guia, não, eu tô levando, você vai aqui, eu tô falando que você entrar, você entra. É uma maneira de condicionar o cão a ter limites. Isso também é importante, tá?
O aprendizado positivo não significa um aprendizado permissivo, que o cão pode fazer o que ele quer, né? Significa que quando ele fizer coisas boas, ele vai ser recompensado, mas ele tem regras, ele tem limites. Tá? Qual é a mais indicada? Porque hoje ela tem a coleirinha dela, que com certeza é bem bebezinha, né? Não, Mas a a coleirinha guia... dela é boa. Sim, é boa, mas eu digo a guia mesmo. Da outras grandes eu tinha uma mais curta, não era tão longa assim, e resistente. Olha, a melhor guia é aquela que depende do para que você vai usar. Assim, elas são novas, não adianta você comprar muita coisa agora porque vai perder. Você viu o quanto que cresceu aí em 2 semanas. Nos próximos meses vai ser um outro cão. Então, assim, eu vou comprar um peitoral lindo que custa R$ 300. É igual meu filho. Comprou roupa dá um mês, perde tudo. Ele já tá querendo ir na loja comprar mais, porque no frio eu tive que comprar um monte de coisa que não servia mais, e tava frio e tive que comprar macacão, calça, meia, tudo novo. Então, o cachorro é igual. Então, assim, e como elas ainda nem passeiam ainda, não adianta você investir nisso. É um equipamento o mínimo possível, só para você colocar o cachorro e você ter o mínimo de controle nele. Já tem de pescoço, compra só a guiazinha que clipa aqui, Então, de R$ 10. Acho que do canil, não lembro o nome do pastor, mas tava com uma vermelhinha bem simples também, né? Pode usar guia unificada, pode usar qualquer coisa. Assim, basicamente eu tenho que ter um vínculo com o cão ali, eu vou ter que ter um equipamento que me liga ao cão. Qual? Porque assim, vamos lá, mercado pet é criativo. Você vai numa loja, tem 1.000 modelos, 2.000 cores, 3.000 marcas. Né? E assim como tudo, tem a gourmetização. Então, você vai achar uma guia lá que é top, que custa R$ 500. Não necessariamente precisa ser. Lógico que se você quiser, poder pagar, ok, mas precisa? Não precisa. O que a gente tem que ter em mente é os tipos que existem. Basicamente, existe guia de pescoço, existem peitorais. Assim, peitoral eu só indico para um cão que está bem treinado, porque o peitoral é um equipamento de tração. Isso estimula o cão a puxar mais. Tá? Temos um York aqui que só usa essa. Ele não tinha Então, jeito. em contrapartida, então, mas aí por isso que eu falo, tudo depende. Em contrapartida, um cão desse não tem outra opção. Eu não posso colocar uma coleira de pescoço nele, vai machucar. Você coloca um negócio desse, ele morre. É muito frágil. Um pug que nem pescoço tem, que mal respira, já tá, né? Então, assim, tem cão que não tem escolha. É peitoral porque é peitoral. Um cão que nem o seu, se você compra uma guia de pescoço, se você colocar uma coleira, a coleira você vai perdendo de tempo em tempo. Talvez a guia não. Ou se você comprar uma guia já mais forte. Se você comprar uma guia unificada, você vai usar ela o resto da vida. Porque é uma mesma guia, talvez mais grossa. Porque mesmo ela sendo filhote, elas não são pequenininhas. Ela já tem um porte, né? Assim, para usar uma guia. Então, compra aquilo que você acha que, assim, custo-benefício que você top. Isso eu tô falando de coisas baratas, é coisa de você pagar R$ 20, no máximo, não precisa. E eu fugiria de peitoral nesse momento. Isso tende a estragar mais o cão, tá? Depois que tiver treinado, que o cão já sabe andar do lado, que o cão não puxa, tal, aí qualquer equipamento serve, até porque é um tipo de cão que se você tirar o equipamento, não faz diferença, porque o cão aprendeu a andar do lado porque ele sabe andar do lado, não é o equipamento que força ele a andar do lado. Entende? Isso tem o lado? As minhas eu sempre aquele tirei do lado esquerdo. Isso é uma das curiosidades que a gente falou no curso semana passada. O lado é um mito que tem, porque assim, como o adestramento, ele veio, o início dele foi um treinamento militar, o pastor alemão foi o primeiro cão treinado lá pelo exército alemão, e a maioria das pessoas é destra,
existe um mito de que o cão fica do lado esquerdo para que na mão direita a pessoa consiga manejar uma arma. E aí, aquela história de sempre foi assim, né? Eu acho que foi passando. As pessoas acham que o cão só tem que ficar na esquerda. Não, o cão tem que ficar do lado se você quiser. Se eu tiver 2 cães, eu ando com 2, uma de cada lado. Não tem problema, né? Na verdade, o que a gente tem que entender é com que mão eu tenho mais firmeza, caso eu precise segurar o cão, enfim, né? Você vai decidir. O que a gente só orienta é que sempre seja o mesmo lado para o cão aprender aquela posição, se acostumar naquele lado e fique mais fácil para ele não variar de posição. Nós vamos ter que ensinar uma de um lado, outra do outro, né? Porque assim, se um vai sair sozinho com as duas, vai ter que ter uma do lado esquerdo e outra do lado direito, né? Sim. Exatamente. Então, isso é importante, treinar desde o início, todos os exercícios, já padronizar, uma de um lado, uma do outro, tá? Algumas outras perguntas, né? A gente até comentou. E se o cão não está interessado no que eu vou dar para ele, o que eu faço? O que eu falei? Se o cão não está interessado na comida, mas como é que é o dia a dia dele? Ele está se alimentando? É só aquele dia? Será que ele está com algum problema? Tem que levar no veterinário? Ou ele nunca está querendo comer nos treinos? A gente tem que avaliar. É diferente do cão não estar prestando atenção em mim. Eu chego lá, o cão não quer treinar. Normalmente isso acontece com cães que eles não são habituados a interagir muito com pessoas. Tem cães que crescem tão na dele, tipo, o cachorro tá ali, o cão não sabe que rola uma interação. Então, aí você tem que estar fazendo um trabalho muito grande de, entre aspas, cativar o cão para o treino. Aí, às vezes, ter que lançar mão de recompensas mais valiosas, ter que comprar mesmo o cão para ele conseguir ter atenção em mim. Porque o mais importante aqui é a atenção. Imagina vocês conversando comigo e eu assim, ó. Tá rolando, mano? Não tô prestando atenção. Se eu não tô prestando atenção, assim, você pode me pedir o que você quiser. Você vai estar aí assim, Alessandro, dá um tchau. Alessandro, eu tô aqui, ó. Né? O cachorro é a mesma coisa. Se o cachorro não tá prestando atenção, você pode pedir o comando que você quiser. A atenção dele tá em outra coisa. Então, a base é a gente ter a atenção do cão. A gente não tem, nada vai rolar. O treino começa. Lembra a história do eu ando, o cachorro vem até mim e ganha? Olha, tenha atenção em mim. Me procure. É aqui que as coisas estão acontecendo, não é lá fora. Isso é a base. E aí, existe um padrão de treinamento. Por mais que a gente fale assim, olha, eu tenho um objetivo básico, tá? Esse objetivo básico, por exemplo, eu quero ensinar meu cão a passear comigo. Cada pessoa tem um objetivo. Eu quero ensinar meu cachorro, que nesse seu caso, a não sair do portão. Eu quero ensinar meu cachorro a ir para a caminha, ir para a casinha. Cada pessoa tem. Mas o mais legal da história é que a gente pensa que o adestramento ele serve também muitas vezes para resolver problemas comportamentais. Então, vamos imaginar assim, ó. Eu tenho um cachorro que está agressivo. Tá? Normalmente o que acontece é que o cão não sabe fazer outra coisa, né? Eu acho que eu comentei da outra vez com você, né? Tipo, o que o cão sabe fazer de fábrica, né? Espontaneamente. Ele late, morde, pula, chora. E a maioria dos comportamentos que a gente não gosta, né? E aí eles vêm morar com a gente e às vezes sem querer a gente ainda recompensa esses comportamentos ruins, aí eles vão ficando cada vez pior. Quando a gente adestra um cão, é uma maneira de você mostrar para o cão assim, ó, tem outras coisas que se você fizer, te traz benefícios. Não é latindo, não é mordendo, não é pulando, né? A gente fala de aumentar o repertório do cão. O cão ele tem uma caixa de ferramenta com mais opções ali dentro. E aí, uma vez que o cão sabe fazer essas coisas, a gente usa essas coisas no dia a dia, tá? Que coisas são essas? Normalmente, um ciclo básico de adestramento, a gente começa, primeiramente, comportamento de ter atenção do cão. Atenção, então, é contato visual. É assim, ó, o cão tá olhando para mim. Presta atenção em mim.
Isso é treinado, tá? A gente tem maneiras, né? Eu vou explicar de você chegar para o cão e falar assim, ó, olhe para mim, e toda vez que você olhar para mim, você vai ganhar. No segundo momento, a gente vai ensinar os comportamentos mais fáceis para o cão. Normalmente é sentar e deitar, porque são comportamentos naturais, né? E ficar de pé, né? Em 4 apoios. São comportamentos que o cão faz no dia a dia, isso para ele não tem nenhuma novidade, né? E é uma maneira do cão começar a entender que movimentos específicos trazem consequências boas. Então, eu ensino ele a sentar, não necessariamente porque eu quero que ele sente, mas é simplesmente para ser um mecanismo de, olha, agora nós estamos treinando, se você fizer o que eu quero, você ganha, né? E criar toda essa conexão positiva com o cão. Então, a gente ensina a sentar, deitar, ficar de pé. Em alguns casos, às vezes, o ficar de pé nem entra, não é um comando muito tradicional, mas pode entrar. Lugar é um comando que pode ser o casinha, canil, caminha, né? É você levar o cão para um lugar. O cão ter que ir para um lugar específico, né? No caso de vocês, por exemplo, pode ser o canil lá. É falar canil e ele tem que ir para o canil. É um comando que envolve deslocamento e chegar num ponto específico, né? Isso é comum. Aí tem o comando o fica, que é, você vai até um lugar, mas você também fica nesse comando. Eu quero que você sente e fique. Eu quero que você deite e fique. Eu quero que você vá até o canil e fique, né? Então, o fica é um comando bastante importante, principalmente quando o cão é ansioso. Porque ele é um exercício de autocontrole. O cão quer sair daquela posição, ele quer, mas ele tem que ficar. Isso é um treino muito, muito importante, muito usado aí, principalmente quando o cão é agitado. É aí que a gente investe no fica, porque ele tem que se aprender a se controlar, né? Aí tem o comando aqui, ou vem, né? Depende do nome que a gente der, que é o cão vir até a gente, que também é um comando básico que a gente tem que ter, porque em inúmeras situações a gente precisa às vezes chamar o cão e ele tem que vir até a gente, até por segurança. Então, imagina que às vezes está andando na rua, quebrou a guia, o cão sai. Você tem que ter um comando de falar assim, fulano, aqui, ele vir, né? Ou chega alguém na sua casa que, sei lá, não gosta de cachorro, ou tá com medo, seu cachorro vai chegar perto, você, fulano, não, aqui. Ele tem que desistir daquilo que ele queria fazer, que era ir lá na pessoa e vir até você. Isso tem que ser muito treinado. Se você não treinar, o cão não vai vir com você à toa. Né? É muito treino, muita repetição. E o treino do junto, que na verdade é o início preparatório para o cão andar, caminhar do seu lado. Né? Aprender a posição ali de ficar do seu lado. É o junto. Então, isso é um núcleo básico de treinamento. Então, veja quantos comportamentos, na verdade, é o pacote inicial. Imaginando que o cão aprende por repetição, pouco a pouco, alguns minutos por treino, você imagina, bota isso na linha do tempo, quantos treinos a gente tem que fazer para ele aprender e fixar tanta coisa. Aí, aquilo que eu falei hoje, eu vou fazer 2 aulas por semana, isso acontece num período de tempo. Se eu fizer todo dia, eu consigo encurtar. Então, por isso que isso a gente vai adequando à realidade de cada família. E vai priorizando. Às vezes tem cliente, por exemplo, que eu já começo ensinando fica, porque o cachorro é tão pilhado que antes de eu ensinar qualquer coisa, eu tenho que ensinar ele a ficar parado, porque senão eu não consigo treinar. Isso vai do indivíduo, né? Então a gente tem que se adequar a cada situação. Mas isso nada impede que a gente ensine outros comportamentos, tá? Então a gente pode ensinar dar pata, a tocar na gente, fingir de morto, rolar, girar, andar para trás, latir, que não comentei. Isso são comportamentos. O que é engraçado é que alguns comportamentos às vezes saem naturalmente. Por exemplo, eu não sei se vocês viram depois que eu falei do post de um aluno meu aqui com a cachorrinha ensinando junto, assim. Ela é uma cachorrinha, são 2 irmãzinhas também, vira-latinhas. Uma delas, sozinha, ela tem um comportamento de ficar girando. Do nada. Quando ele para de fazer assim, ela meio que, eu falei, por frustração, ela começa a girar. Aí o que você faz? Já que você está fazendo isso de graça, vamos fazer isso virar um comando. Vira um comando gira. Eu aproveito que o cão já faz naturalmente esse movimento e eu giro. Para quê? Para ela girar? Não, mas para que cada vez mais o cão consiga fazer coisas que eu consiga me comunicar com ele
para que no futuro a relação seja cada vez mais próxima, que a gente se entenda, porque é igual, sei lá, quando você vai aprender uma coisa nova. A primeira é difícil, a segunda é um pouquinho mais fácil, a terceira... Existe uma curva de aprendizado. Para o cão, o primeiro comando é difícil, o segundo é um pouco menos, o terceiro... Então, quanto mais comando, quanto mais comportamento a gente ensina, cada vez vai ser mais rápido o próximo. Porque o cão já entendeu, ele sabe para que serve isso, ele sabe por que você está ali, por que você está olhando e pedindo algo para ele. Então, a coisa ela flui muito rápido. Então, quanto mais comportamento a gente ensina, é melhor. Tá? Então, isso aqui é o protocolo básico, que normalmente, eu falei, né, gira aí de 2 a 4 meses para o cão entender, mas para o resto da vida, vez ou outra, por exemplo, aqui em casa, assim, eu saio ali, sei lá, eu vou dar um osso pro meu cachorro, eu paro, sento e falo, vai, gira, deita, senta, top. Nunca é de graça. É uma maneira de sustentar e fazer com que o cão... Existe até uma questão de prazer. Para o cão, é muito melhor ele ter que trabalhar, é natural para ele trabalhar pela comida, né? Do que simplesmente joga lá e come. Né? Quando você proporciona uma experiência de que ele teve que pensar e fazer, interagir e tal, e no final, pô, aquilo né, é igual pra gente, tem muito mais valor, algo que a gente ralou para conseguir, né? Já vi assim, uma delas é desesperada por comida. Você põe a comida, ela olha pro lado. A outra, ela come, ela para, olha pra gente, pede um carinho, você faz o carinho, ela volta a comer. Aí depois ela pede um carinho, você faz um carinho, e ela demora mais para comer. A outra, segunda, ela comeu tudo. Mas a outra tá te treinando bem, né? Ela olha para você e fala, faz um carinho, aí você faz. Exatamente. Exato, né? Mas assim, né? É um barato, né? Porque já veio nela isso, né? É que eu te falei, todos os comportamentos são de fábrica e a gente vai se adequar, não tem certo ou errado, ela é assim. A gente vai se adequar, a gente vai sentindo quais são as dificuldades. Pô, teve um cachorro que, sei lá, fez o senta e o deita super fácil, o outro senta, mas não tá difícil para deitar, é mais teimosa. Aí a gente tem que investir naquilo que tá exigindo mais atenção. Aquilo que tá fácil, ok. O que tá difícil é onde a gente às vezes vai perder mais tempo, né? Mas e pode acontecer de que como se fosse uma corrida. Uma vai mais rápido que a outra. Ok. Cada uma no seu tempo. Por isso que os treinos são individuais. Eu vou fazer uma, um cão, a outra, de outro jeito. E um dia lá na frente elas vão se encontrar. Mas eu não vou limitar uma porque a outra também devagar. Por isso que o lance dos treinos serem individualizados por isso. Eu falei de horário, também é interessante. Você falou aí, tem horário que elas dormem, né? Durante o dia, às vezes, você já consegue perceber que tem horário que o cão tá meio malão, tal. Quanto mais a gente consegue pegar o cão no horário que ele tá mais disposto a interagir, padronizar, ó, sempre naquele horário, o cão ele já vai entendendo, que fala, pô, agora é a hora de treinar, agora é a hora que vai rolar, né? Porque no treino vem a minha comida, e etc. Isso tudo vai ajudar, tá? Tudo que a gente padroniza, né? Equipamento, quem treina, horário, lugar, tudo isso ajuda muito o cão a criar, a gente chama de contexto. Ele entra num contexto de treino e é como se ele ligasse a chavinha. Agora é hora de treinar. Até que isso incorpore no dia a dia e ele, que eu falei, ele faça as coisas não necessariamente porque é um treino, porque aquilo já está incorporado. A gente não pode ter muito pressa, né? Às vezes você vai lá uma semana, você já acha que o cão tá fluente. Não tá, ele pode até saber, mas ainda não fixou, a coisa não tá... a gente não pode garantir que o cão vai fazer aquele comportamento, porque ele ainda está em treinamento. Isso leva um certo tempo. Mas a gente se anima a falar assim, nossa, mas com 15 dias já aprendeu isso, isso, isso. Mas se eu for embora, com mais 15 dias sem treino, volta ao zero. Porque não teve tempo suficiente daquilo se concretizar na mente do cão, né? É uma questão de formação sináptica no cérebro, assim, demora para o organismo criar as conexões, consolidar ali a questão de neurônio, tempo, repetição, então, independente do que a gente fala, vai levar tempo, por isso que a gente tem que ter paciência, né? Não é algo que constrói do dia para a noite. A gente vive num mundo ansioso, todo mundo gosta e quer soluções rápidas. É como se eu visse, por exemplo,
na capa da revista uma pessoa super malhada e fala, eu quero ficar assim. Aí eu quero ficar assim, mas eu não quero treinar o tanto que ele treina, eu não quero comer o que ele come, né? Mas, pô, mas eu quero aquele corpo. Pô, peraí. Não tem almoço grátis, né? Não. Então, assim, eu quero um cão bem treinado, eu vou ter que treiná-lo. Não vai ser sozinho, ele não vai aprender. Então, tem que arregaçar as mangas, seja eu, seja você, seja uma outra pessoa, alguém tem que ir lá, vai ter que fazer esse trabalho, que é o nosso slogan lá. São meses de treino para anos de tranquilidade. Então, assim, pô, o cachorro, se Deus quiser, vai viver aí uma década, pelo menos. É bastante tempo. Então, é melhor, né? Vocês já foram atrás de um cão legal, canil legal, estão fazendo curso, estão querendo adestrar com esse intuito, vocês estão no caminho certo. Para que depois, que você falou, pô, eu tinha um cachorro que não dava trabalho. É isso que é a convivência gostosa, né? Agora tem um momento aqui de dúvidas. Falei bastante. Podem abrir os corações aí. Entendeu? Quer que repita? O que ficou claro? O que não ficou claro? Só que você perdeu a parte do clicker, que é o equipamentozinho que ele vai usar. Você já viu? Sim? Eu já tinha visto, mas eu tinha... É tipo juntar a buzina lá com a comida, né? Exatamente. Isso aqui vai ser a função do barulho. Falar assim, ó, parabéns, você fez algo certo, tá aqui a sua recompensa. Que pode ser, inicialmente vai ser a comida por muito tempo, mas poderia ser brinquedo, poderia ser outras coisas. Comprei esse pet shop? Não, ele vai dar pra gente. Tá. Não, isso aqui eu vou dar para vocês, faz parte do plano de treino, vou ensinar a usar, a gente vai fazer junto, né? Porque tem que apresentar isso pro cão, falar cão, clicker, ó, para que serve, né? Apresentar para vocês, e aí é treinar. Aí é uma ferramenta de trabalho aí durante a fase inicial de treinos aí, pelo menos um mês, no mínimo vocês vão usar essa ferramenta, tá? Que mais? Passeio também durante essa fase de treinamento, eles vão acabar aprendendo, né? Não especificamente, mas pelo menos sair para passear alguma vez ou outra, eu quero levá-los. O ideal é se o cão ainda não aprendeu a passear, evitar passeios. Porque cada vez que você passear, o cão não está preparado e ele fizer comportamentos inadequados ali, inevitavelmente, a única solução que você vai ter vai ser corrigir o cão. Do tipo, vem para cá, tal. O cão, ele não sabe qual a função dele. Por isso que a gente começa o treino dentro de casa, com aulas de passeio, conjunto, ensino junto, e aí gradualmente a gente vai indo para a rua e vai aumentando o trajeto conforme o cão entende o que ele tem que fazer. Então, assim, ir para a rua direto é pular uma etapa, que pode dar certo, porque às vezes o meu cão é tranquilo e nem se interessa pelo ambiente, ou pode dar muito errado, porque às vezes é tanto estímulo, ele vai começar, aí vai ter cachorro latindo no... Não sei, normalmente a gente acha que vai ter um monte, todo mundo tem cachorro, e aí fica aquela latição, e meu cachorro vai surtar, e o passeio vira um... E aí aquela coisa, quanto mais o cão erra, mais o cão erra. E aí, então o ideal vamos fazer o passeio dentro de casa, ensinando o cachorro a passear. Isso lembra, é um dos comandos ali, eu junto. A gente vai fazer aquilo e gradualmente o cachorro, ele tá apto a ir para a rua, aí a gente começa a levar o treino para a rua. Então, o plano de treino não é passeio, tem uma fase. Eu ensino o cachorro a andar, eu ensino o cachorro a ficar do meu lado. Depois eu ensino o cachorro a andar dentro do meu lado, dentro de casa. Depois eu vou aumentando a distração. Ele vai andar comigo dentro de casa, num contexto com gente, com outro cachorro, etc. Eu vou aumentando o nível de dificuldade, até chegar ao ponto que eu vou para a rua e ele sabe o que ele tem que fazer. Isso depende muito do cão. Eu falei, vai ter cão que nem liga, pode ter um monte de cachorro latindo, ele tá nem aí. Vai ter cão que vai virar cambalhota. Se ele for muito reativo, é bastante complicado. Então, o passeio ele é uma perna do treino. Mas a gente não começa só com isso. Tudo aquilo que eu mostrei, de certa forma, ele acontece meio simultâneo. Eu não treino assim, ó,
30 minutos de senta, na outra aula é 30 minutos de deita, na outra aula é 30, não é isso. Eu vou compondo, eu vou fazendo um mix, conforme tá rolando ali com o cão. Ah, ele já aprendeu cena, agora eu vou pro deita. Aí, eu percebi que o cachorro tá muito agitado, eu vou ensinar o fica, aí eu vou ir na próxima aula, eu recapitulo coisas que ele sabe, coloco uma coisa nova, aí na outra eu volto coisa que ele sabe, coloco uma... Eu vou compondo, eu vou aumentando conforme o cão está se desenvolvendo. Quanto mais ele está entendendo, eu vou sempre agregando uma coisa a mais. Não está evoluindo, eu fico ali até ele aprender. Eu não vou colocando coisa nova até ele aprender. Aprendeu? Dou mais um passo. Entendeu? Dou mais um passo. Por isso que leva um certo tempo. A gente fala de alguns meses, né? Eu acho que eu tenho uma coisa que não ficou, acho que claro para mim, é que nem quando ela pegar alguma coisa que eu não quero, assim, igual o tapete ali, que elas estavam mordendo e estragando. E eu não sei se ela vai considerar como parte da brincadeira, como atenção, como que eu faço ela na hora que ela tá fazendo, que é o melhor. Vamos lá. Primeira coisa, prevenir. Não poderia ter deixado ela morder. Errei em não manipular o ambiente a meu favor. Eu vacilei, deixei ali, deixei o chinelo, deixei o tapete. Ela não estava com a opção dela. Eu ainda não ensinei ela o suficiente para ela gostar mais da opção correta do que a do tapete. Né? Isso é um treino, eu tenho que ficar ali o tempo todo. Ó, não, morde aqui seu brinquedinho, morde a sua cordinha, morde seu sei lá o quê. Agora, errei. Eu errei. Deixei morder. Eu não posso deixar morder, porque senão é um comportamento que para o cão é gostoso, ele vai repetir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que esse comportamento naquele momento gere uma consequência ruim. Qual que é a consequência ruim? Normalmente em filhote, um barulho alto assusta. Se ela estiver mordendo, você virar e falar assim, ó, eu nem relo nela, mas eu posso dar fazer um bem forte, né? Cachorro, ele nem sabe o que aconteceu, mas vai cortar aquela sensação. O que eu tenho que fazer imediatamente? Redirecionar para o... Não adianta só brigar. O cachorro estava querendo morder. Mordeu no lugar errado. Eu cessei o comportamento errado, mas eu tenho que redirecionar. Porque senão ela... O que eu estava fazendo mesmo? Era isso aqui. Vai morder. Então eu tenho que, na hora, pegar algo que ela gosta pra caramba. Aqui, ó, fulano, ó, brinca, cabo de guerra. Aí ela gastou a energia dela, mordeu, passou. E aí eu tenho que pensar, o que eu posso fazer para ela não morder aqui de novo? Como é que eu impeço isso? Se toda hora ela está mordendo, primeiro, já é um comportamento que para ela já está fixando. Ela está mordendo muitas vezes e ela está acostumando a morder o lugar errado. Segundo, eu não estou dando uma opção melhor. Por algum motivo, o meu tapete está sendo mais legal do que o brinquedo dela, que era para ser o mais interessante. Né? Aquilo que eu falei de não é só dar o brinquedo, é tentar brincar para aquilo ser bem mais legal do que morder o tapete, que é estático e não tem graça. E além de não ter graça, ele pode gerar uma consequência desagradável, barulho, um som, alguma coisa que pro cão, assim, desestimule. Aí lembra da tal da lei da extinção? Se o comportamento não traz uma consequência boa, tem de extinguir. Então, é para isso que a gente tem que gerar uma consequência, porque senão, se ele só mordeu, ele ficou só com a parte boa da história. Tá? Mas, novamente, o ideal é o cão nem conseguir criar essa conexão, porque ele não consegue morder o tapete. Porque eu impeço, coloco uma barreira, coloco um negócio em cima, fecho a porta. Se o cão vai chegar perto, eu já não deixo. Eu não deixo morder, porque se mordeu, ele já conseguiu o que ele queria. Ele não volta atrás, ele já mordeu. Aquilo talvez já tenha gerado um prazer para ele, que isso não tira mais. Isso ele já gravou. E aí, se ele tiver outra oportunidade, você não está ali, está tomando banho, o tapete está de bobeira, ele pode olhar e falar, olha aquele tapete que é gostoso, e ele vai morder de novo. Aí é 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e aí isso vai fixando. Então, o que mais funciona é a gente criar um ambiente à prova de erros. Cercar, proteger, tira as coisas. Igual, né? Novamente, criança.
criança em fase de criança, hoje eu estava vendo uma trava magnética para a criança não conseguir abrir portas, gavetas. A criança adora, vai, arranca, joga tudo para fora, pega o quadro com fotografia, cai no chão, quebra. Assim, a criança tá errada? Ela está se desenvolvendo, está conseguindo andar, está conseguindo ficar de pé, curiosidade, o cachorro é igual, está andando, vai cheirar, vai bater, ele só consegue morder, ele não consegue nem manusear as coisas, aí ele vai morder. Aí mordeu, foi gostoso, ele vai repetir. Então, lá na chácara é a mesma coisa. Tomar cuidado com mangueira, tomar cuidado com tudo que você possa deixar, às vezes, deixa uma roupa no varal, a roupa tá lá balançando. Pô, o cão é assim, vem me morder, vem me morder. Entendeu? Tem uma coisa que eu ia te perguntar também, por exemplo, elas vão ficar lá sozinhas. Vão ter os brinquedinhos dela. Poder criar alguns tipos de brinquedos que elas possam se interessar durante o dia, né? Sozinhas, né? Difícil, né? Todo brinquedo a gente recomenda que se monitore, porque em algum momento ele pode ser ingerido, né? Por mais resistente que você compre um Kong, que é super forte, se você ler na embalagem, fala assim, ó, precisa ser supervisionado, porque em algum momento, às vezes ele já está um pouco gasto, mas aí ele come uma borracha, ele pode passar mal. Assim, o ideal é que alguém colocasse e tirasse esse brinquedo, até pela questão do valor. É aquela história, se você jogar lá e todo dia o cachorro olhar e falar assim, essa bolinha aqui, ele não vai se interessar, né? Ele vai querer interação. Sinceramente, eu acho que não vai funcionar simplesmente deixar lá brinquedos, tá? Você pode ter para a hora que você estiver lá, eu não sei qual o nível de interação que o caseiro vai ter, imaginando que seja bem baixo, mas pensando em vocês, o cachorro gosta de cabo de guerra, chega, pô, agora é aquele momento legal, vou lá, vou pegar, vou brincar, vou treinar, etc, tal, acabou, guarda. A hora que você chegar e pegar o cabo de guerra, o cachorro vai pilhar que assim, pô, esperei faz 4 dias que eu não venho aqui e eu gosto muito. Vai ter mais valor do que o negócio ficar no chão. Porque assim, se você botar uma câmera, o cachorro não vai acordar e falar assim, olha, um brinquedo, vou brincar aqui e ficar 1 hora brincando. Tanto que a maioria dos brinquedos interativos, eles são à base de comida. Você enfia a comida dentro pro cão ter um estímulo de mexer com aquilo, né? Lembrando que, não sei se eu comentei outra vez, mas assim, o que é brincadeira para o cão? Né? As brincadeiras são oportunidades do cão reproduzir comportamentos naturais. Então, por exemplo, quando você joga uma bolinha, é um comportamento de caça. O cachorro está correndo atrás de um objeto, né? Quando você dá um coco verde, que nem eu costumo dar para mim, que ela vai comer e dilacerar, é como se ele estivesse rasgando mesmo um animal e comendo. Se você coloca um cabo de guerra, ele na natureza ele vai puxar, ele vai fazer força. Então não existe a conotação de diversão como tem mais significado para nós humanos. Para ali é simplesmente, tanto que o termo usado, você já deve ter ouvido falar em enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental é um termo da biologia que é você proporcionar um ambiente onde o animal consiga se comportar como se ele estivesse no habitat natural. Você vai num zoológico, onde mora o jacaré é diferente de onde mora o macaco, que é diferente de onde mora o leão. Então, eles constroem um laguinho, com um cipózinho, não é isso? É assim, para o macaco poder pendurar, virar, jogar para lá, para cá. Então, assim, isso é enriquecimento ambiental. Eu vou deixar o ambiente de uma maneira que o animal consiga se comportar o mais próximo do que ele se comportaria se ele tivesse solto. Não pensando em cachorro, por mais que você fale assim, puta, minha chácara é grande, ele não vai acordar e falar assim, hoje eu vou correr aqui meia hora. Ele vai fazer isso. A gente não sai correndo à toa, né? Ele vai tender a ficar parado. Isso é normal. Ele vai sair do lugar se ele sentir interesse em algum cheiro, se passar algum estímulo, se ele for latir para alguém, né? Se ele for fazer um xixi, se ele for comer. Se não, a tendência dele é ficar paradão. Então, eu gastaria esses recursos
brinquedos que você está falando, nos momentos que vocês estiverem lá, para você conduzir a brincadeira a seu favor, de você ensinar, valorizar a tua presença, valorizar o brinquedo naquele momento e guardar. Entendeu? Como fazer um enriquecimento ambiental para um cachorro desse? De onde ele vai ficar? Não existe. Por si só, É. é que eu falei, deixar objetos ali vão ser atrativos para eles morderem, destruírem, a não ser que eu falei, que tem alguém que consiga ir lá, colocar um objeto e depois de um certo tempo retirar. Então, eu vou lá, eu vou dar, por exemplo, um coco verde. O cachorro foi lá, destruiu, depois ela vai lá, recolhe o resto e guarda. Ou vou colocar um dispenser de ração, tipo uma pet ball, uma coisa que o cachorro vai comer, mas que depois eu vou lá e guardo o objeto. Se você não tiver essa condição de colocar e tirar, eu não faria. Até porque, como são dois, você tem que tomar cuidado, inclusive, se não vai dar briga. Porque quando você mexe com isso, você está colocando um objeto no ambiente que pode gerar disputa. O cachorro pode chegar e falar assim, não, eu gosto tanto disso que eu quero o seu também. E aí dá. Não é porque são irmãs, não, tá? Esquece isso. Cada uma tem 2 brinquedos. Só que ela não adianta, ela pega um e vai provocar outro. Aí vai, provoca, passa por cima da irmã. Exatamente. Os cães, existe muito, é muito comum falar ciúme, né? E cão possessivo. Já deve ter ouvido falar isso. Que no fundo, tecnicamente, a gente chama de o cão ele guarda recurso. O que é isso? Isso aqui é meu. Essa comida é minha, esse brinquedo é meu, essa pessoa é minha. É muito comum ter pessoa que, assim, se eu chegar perto de você, o cachorro às vezes rosna. Que o cão é ciumento. Não, simplesmente o cão acha que você é dele, que se eu relar, ele vai morder. Como se eu botasse a mão no pote de comida dele. É o mesmo conceito. Então, se você pega 2 cães, por enquanto são filhotes. É muito raro ter problema. Mas daqui a pouco entra na adolescência. Começa a criar um pouco mais de vigor físico, tal. Aí você joga lá assim, brinca aí, vira as costas. Um tentar cheirar o do outro, que pode virar um fight. Aí você tem um problema. Porque aí começa um a tolerar o outro, entra numa fase ruim. Então, por exemplo, em casa eu tenho 2 fêmeas. Mas a fase inicial, eu ia dar, por exemplo, um osso, cada um na sua caminha, osso de um, osso no outro, eu ficava no meio. Levantou, não, caminha, vai pra lá, vai cuidar do seu. Perdeu o interesse? Guardo, tiro os ossos do ambiente, tiro o objeto de disputa. Então, assim, isso com muita repetição, hoje, por exemplo, eu não penso 2 vezes, eu saio, um para outro, vira as costas. Tem uma delas que sempre gostou muito mais, eu não sei porquê, né? Eu peguei ela mais nova e desde muito cedo ela sempre teve muito brinquedinho, eu sempre incentivei ela a brincar, ela tinha os macaquinhos fazendo barulho, adorava roer osso e tal. A outra chegou um pouco depois, eu perdi um pouco a fase inicial de filhote, eu não sei como é que foi na outra família, assim, ela não é ela demorou a acostumar mais. E hoje ela não é tão fanática em morder, por exemplo, o osso. Ela pega, assim, como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. Aí ela leva para casinha e larga lá. Só que aí a outra percebe. Vacilou, ela vai lá e pega e fica com os 2. Só que a de cá não briga, porque para ela não tem valor. Então, depois de muita supervisão, eu sei o que pode dar problema que não dá. E o que não dá, eu não preciso controlar. Isso aí elas se viram. Mas no estágio inicial, até a gente conhecer a personalidade de cada um, tem que ser supervisionado. Igual a criança aqui. Ele pegou meu brinquedo, me dá. Ele pegou meu carrinho, pegou não sei o quê. Não é? O pai que intervém, fala, não, devolve e tal. O cachorro é igual. A disputa pelo mesmo brinquedo é direto entre as duas. Direto. Aí você para, dá um brinquedinho, não adianta, ela vai lá. Não, elas disputam meu brinquedinho em 2 minutos, a outra vai na orelha dela, já morde, rola no chão. É que eu falei, quando é filhote, as coisas se misturam muito.
o que é brincadeira do que é sério. Tem que ter um olhar muito cauteloso, porque neste momento, para o cão pode ser normal, ela ir lá, ir no brinquedinho da outra e tal. Só que tá mostrando para o cão que ela pode fazer isso. Né? Ela a minha irmã, né, vamos chamar assim, tá lá com o negócio, eu vou lá e tomo dela. Mas vai chegar um dia que a irmã vai falar assim, não, isso aqui não, você não vai mais. Vai virar briga. Então, desde pequeno, esse é o tipo de situação que, assim, se uma tem um objeto, esse objeto é dela, a gente tem que intervir, falar, não, você não, o seu é o outro. Tá? E os cães aprendem qual que é de cada um. Eles sabem diferenciar pelo cheiro, pela cor, se ele aprender certinho, ele não vai no do outro, mas é muita supervisão. Vocês não vão estar na chácara, vocês não vão supervisionar, então não pode ter objeto de disputa ali. Se você colocar um negócio, um brinquedo e virar as costas, eu coloquei 2 igualzinho. Ok, era igualzinho do outro, mas só que aí uma quis os 2, e aí? E às vezes elas começam a brincar assim, e elas começam a ficar muito agitadas também. Aí eu acho que a gente corta um pouco quando elas começam a ficar muito agitadas, porque começa a gritar e rosnar e pular e latir uma para outra, e aí eu não sei se elas vão Mas perder o sozinha ou com vocês? entre elas. Elas. É assim, ó, pensa o seguinte, daqui 15 dias, não sei, você não vai mais conseguir controlar isso, elas vão ficar sozinhas o dia inteiro. Eu tenho medo dessa brincadeira virar uma briga, assim. Pode virar, mas ao mesmo tempo, elas estão numa fase, desde quando nasceu, na verdade, que o cão aprende com a família os limites. Se ela morder, por exemplo, um pouco mais forte, eu tenho que deixar a outra dar um pito nela para ela entender que ela passou do limite. Isso faz parte do aprendizado. Muitos cães saem da ninhada muito cedo, não tem outros cães. Quando fica mais velho, ela não tem noção nem da mordida dela. Às vezes morde meio bruto, às vezes só quer brincar, porque ela não teve a experiência de aprender aonde ela pode morder, com que pressão ela pode morder. Então, assim... Isso é entre elas, então. Não Isso adianta. é entre elas. O que você tem que monitorar é assim, passou muito do limite, no sentido... Qual que é o limite da brincadeira? Isso normalmente a gente consegue observar. Primeiro, não existe alternância. É sempre um pentelhando o outro. Se é assim, um tá em cima do B. Aí ela para, deita, o outro vem, aí inverte. Aí um foi embora, esse aqui procurou. Aí esse aí, o outro procurou. É mútuo. Você percebe que os dois estão se divertindo. Agora, você quer ver um teste? Solta o pastor e solta o seu York. Não dá. É unidirecional. É só um em cima do outro e o outro querendo fugir. Então, assim, dá para perceber que, assim, não tá sendo legal para os dois. É brincadeira mesmo. Mas então, que nem ela morde o pescoço, às vezes, mesmo sem querer, eu não gosto que morde o pescoço, eu tiro. Porque às vezes não sei se pode acabar machucando. Pescoço do quê? Do outro irmão? É. Não, eles têm que se resolver. Ele tem que saber que ele vai morder ali, e se ele apertar demais, a outra vai ficar brava. Porque assim, eu separo só quando elas começam a ficar muito agitadas. Só que minha mãe, às vezes, uma passa faz assim na outra. Minha mãe já quase chora. Não pode ver. Não. Calma, Eu intercederia, novamente, se um tá pentelhando muito o outro, sem troca de posições. Agora uma vai, outra. Elas estão pegam brincando, é da idade. Uma deita, bebe água. Tanto que mesmo que uma dê uma bronca na outra, daqui 10 segundos, igual irmão, já tá tudo em paz e tal, isso é normal, tá? O que você, às vezes, que eu falo, né? O contexto de vocês é diferente, porque elas não vão morar aí. Qualquer conduta que eu te sugerir, você vai fazer por mais 15 dias, depois ela vai ficar lá. Então, por exemplo, se fosse um cão, imagina que fossem 2 Yorks, que vai morar o resto da vida em apartamento. Eu não incentivaria a deixar o cão latir demais, mesmo que seja entre eles para brincar. Porque senão isso mais para frente você pode ter um problema. Então, assim, estão brincando. Começou a latir, aí eu ia interceder. Mas não pela brincadeira, mas pelo latido, porque isso pode me trazer problema. Isso eu faço também. Elas começam a gritar entre elas, eu falo assim, não. Aí eu faço assim, não. Elas param de gritar. Não, então, é exatamente isso. Mas você sabe daqui
alguns dias você já não vai, elas vão fazer, vão brincar, vão latir e tudo bem, porque não vai ter ninguém para corrigir, entende? Ninguém vai estar controlando. Então é temporário isso. É mais para você controlar um pouco enquanto está com vocês, mas isso não vai ser duradouro, isso não vai criar, entre aspas, um processo que vai durar para sempre, porque daqui a pouco ela vai ficar lá. Para não gritar muito. Não, Mas isso aqui é válido, eu faria também, porque gestão de apartamento, mas o que eu tô querendo dizer é assim, que a partir do momento que vocês largarem ela lá, elas ainda vão ser bem filhotes. Elas vão brincar, vai extrapolar, vai morder pescoço, vai fazer tudo isso que você está falando. E elas vão ter que se resolver por elas mesmas. Lá na chácara, quando elas estão no canil, elas ficam brincando entre elas. A gente deixa. Ele nem olha. Exatamente. Mas é o que vai acontecer, né? Que vocês vão virar as costas e vão embora, vão ficar lá. E aí, novamente, o que eu não faria é deixar objetos que elas podem gerar uma disputa nesse momento. Porque pensa, a alimentação, coloca, elas comem, vai acabar. Pote vazio. Vai ter a água é um recurso que dificilmente dá briga, porque tem o dia inteiro, toda hora, e nunca vai faltar. E agora, jogar um brinquedo, dar um osso, isso só nos momentos que vocês estiverem lá. Então, final de semana, ou amanhã, vou para lá. Chego cedo, dou um osso para cada uma e, ó, de olho. Como é que elas se comportam? Uma tenta pegar da outra. A gente tem que testar o cão, a gente não sabe como é que ela vai ser. Pô, deixei aqui o dia inteiro, cara, nenhuma vez. Isso vai me dando confiança para que no futuro, em algum momento, eu até crie coragem de dar, porque nunca deu problema. Mas, enquanto eu não tenho muita convicção, isso eu falo muito tempo, eu não faria sem supervisão. Tudo que eu for dar, vou dar um osso, vou dar um brinquedo. É junto. Oi? Os brinquedos delas ficam tudo aqui pelo chão, então é melhor recolher, quando for brincar, coloca. É que eu falei, neste momento elas são filhotinhas, filhotes não brigam. É muito raro um filhote brigar. Não, ele não tem isso. Mas vai dando 6, 7, 8 meses, entra numa fase juvenil, o cão começa a tratar o mundo de maneira diferente. O cão vai ter fases, tá? Então, a fase de filhote, ele vai ter uma fase de adolescência, que a gente fala também, que é a fase mais terrível. Depois ele vai entrar numa vida adulta, depois uma vida de idoso. Se sempre ele disputou coisas, não significa que para sempre vai ser o mesmo resultado. Vai chegar uma hora que o outro cão vai falar assim, não, agora eu não quero mais. E aí? Aí são dois cães grandes, fortes, a briga pode ser ruim. Então é legal desde cedo não incentivar a disputar as coisas. Assim, não disputa. O que é seu é seu, o que é dela é dela, e cada um com o seu. Quanto mais você prover isso, melhor. Enquanto tá aí, porque você tá junto, você monitora. Quando estiver no canil, não vai ter nenhum objeto especial que os cães possam se excitar demais e disputar sem vocês estarem supervisionando para eventualmente intervir caso um tente pegar do outro. Esse é o ponto. Uma pega um graveto e sai andando pela chácara. Ela faz de propósito. Provoca. Uma provoca. Ela pega o graveto. Mas enquanto isso, ok, vocês não estão entre elas. Agora, tudo que a gente coloca de fora do ambiente costuma chamar muita atenção. Se você chegar amanhã, abrir um pacote, arrancar um brinquedo, jogar ali, as duas vão querer ir naquele brinquedo. E por mais que as minhas até hoje assim, eu pego 2 ossos do mesmo saco. Eu dou o primeiro. Quando eu vou dar o segundo, a primeira cospe e vem aqui querer pegar de novo. Do tipo, eu quero esse. Não, a gente deu outro. Mas eu intercedo, falo assim, não, esse é dessa. Por quê? É interessante o cão aprender que não é ele que toma a rédea da situação. Então, assim, eu não preciso defender. Porque se o outro vier, alguém vai vir aqui interceder e falar assim, não, você não vai pegar. Ela não aprende a ter que usar da agressão como uma maneira de defesa, porque alguém está vindo aqui e está mediando a situação. É assim que é importante. Acaba muito antes, daí a gente fica o tempo inteiro segurando ela, falando não, porque ela fica desesperada para ir no outro pote, né? A gente tira o pote dela e fica segurando, até a outra acabar. Isso para qualquer coisa que ela fizer. Se ela for no brinquedo, se ela for na comida, tem que falar, não, agora é ela que tá lá.
Porque é assim que a gente cria cão agressivo. Imagina que o cão tá lá na caminha dele, roendo um osso. De repente vem um outro cachorro aqui. Como que ela espanta? O cachorro não sabe pedir por favor, vai embora. Ele vai começar, às vezes, rosnando. Que no fundo é, sai daqui. Aí o outro cachorro pode não entender e falar, não, eu quero. Aí ela briga. Aí o cachorro não pega o osso. O que ela aprendeu? Que ela tem que brigar para proteger o osso dela. Basta uma vez ela fazer isso, é o aprendizado. Ela fala assim, se alguém chegar... Aí daqui a pouco, ela extrapola. Vai você botar a mão lá, ela faz igual, ela vai rosnar, ela vai morder, porque vão tentar tirar meu osso. Então, a gente tem desde sempre mostrar assim, não, o osso é meu, eu te dou e eu tiro a hora que eu quiser, e se o outro cachorro vier roubar, eu também não deixo. Fica tranquilo aí que eu tô te protegendo. Porque sou eu que gerencio aqui a casa, né? Ou as coisas da casa. Isso é importantíssimo. Próximos passos, e aí? Vamos sábado que vem lá? Hoje a gente tá ferrado, porque elas dormiram o dia inteiro. Você falou que é à noite, você acha que vai dar trabalho? Porque a gente tá indo bastante lá na chácara correr com elas durante o dia, porque daí à noite elas capotam, né? E agora elas estão dormindo bem. Acho que de noite elas vão estar com energia. Você pegar meia hora e dar uma canseira nela, já o filhote tem bateria Dá uma fraca, corrida. acaba rápido. Realmente. Agora, sábado que vem, que horas? De manhã? Não sei. Melhor. Pra mim, tanto faz. De manhã é melhor, né? Normalmente é mais fresco, né? O cão dá uma aliviada aí, até pra gente ficar lá no sol, é interessante. Inclusive, o que a gente talvez possa fazer é que, às vezes, é tudo muita novidade, a gente fazer 2 encontros. A gente fazer um encontro, rachar em 2, igual a gente rachou a parte teórica, passar mais informações, dar um tempo para vocês exercitarem, e aí depois a gente retoma, reavalia, nem que seja na semana seguinte, e aí a gente define os próximos passos aí, como é que vocês vão fazer a questão de treino, se vai ser comigo ou não, a gente bate o martelo. Mas pelo menos dá um tempo, porque 4 horas seguidas ali, o que eu falei, o cachorro não aguenta, né? Nem vocês, ficar 4 horas de pé ali, né? Cansa. Eu acho que a gente pode fazer uma rodada semana que vem lá. E provavelmente nós vamos ter que levar elas para lá, para chegar lá na chácara. Porque minha esposa, sabe que vai trabalhar também, né? No sábado que vem? Tá indo todo sábado. Então, a gente acorda cedo. 9 horas lá, você acha que não dá? É questão de, assim, deixa elas com fome para começar o treinamento. É assim, o treino quando é cedo, normal, elas estão comendo ainda 3 vezes? Normalmente, uma das refeições é logo quando acorda. Essa refeição ela não vai ter. Ela vai comer lá no treino, entendeu? Deixa o café da manhã aí. A primeira a gente dá lá, então. Então, tem que ser. Porque lá ele vai fazer durante o treino. Senão elas Porque ela vai chegar descansada e com fome, que é aqueles 2 pré-requisitos, né? Entendeu? Então, mais ou menos 9 horas lá, semana que vem. Isso aí. Aí eu levo o clicker, levo certinho e a gente coloca em prática. Eu vou revisar, para repassar todos os conceitos de novo, de clicker, de comando, indução, captura, modelagem. Né? Aí começa a brincadeira. Okay. Beleza. E essa gravação você falou que vai estar disponível para a gente, é isso que a gente quiser rever? Vou criar uma página no nosso site lá para vocês, com senha, te passo. O site está em manutenção hoje, mas só está mexendo. Assim que liberar, eu crio, passo para vocês. Vai estar lá, vão ser 2 arquivos, a parte da manhã e a parte da tarde. E, se quiserem reassistir, tranquilo. Legal. Beleza.
Maravilha. E aí você vai avaliando a questão de, ó, indo lá sábado que vem, você vai ver a distância, o pedaço. Eu já vi aqui, botei no Waze, dá quase meia hora, deu 28 quilômetros. Da sua 23 ida, minutos. você mora no Alphaville, não é isso? O Alphaville para lá é mais perto. Daqui de casa até lá dá 35. Deu 28, 23 minutos, que como é mais pista, é mais rápido, né? Se eu sair na pista ali direto, é rapidinho. Fechou. Muito bom. Obrigado. Até semana que vem, normal, vida normal, mais essa parte aí mesmo do dia a dia, do manejo com eles. Aí, a partir de sábado lá, eu vou te passar algumas coisas, aí talvez eu passe algumas tarefinhas para vocês ir exercitando brinquedinho com elas. Brinquedinho novo. É isso aí. Beleza. Obrigado, viu? Fechou? Valeu. Obrigado, bom final de semana. A gente vai se falando durante a semana, qualquer coisa, se tiver que mexer em horário e tal, a gente vai se falando. Tá bom. Beleza. Obrigado. Valeu. Tchau. Bom final de semana. Eu também. Tchau. Eu.